Olá! Quer deixar a sua escrita mais fluida, mais clara e, por que não, mais sofisticada? Então, a gente vai mergulhar no assunto que é uma verdadeira chave para isso. Hoje, vamos desvendar uma das ferramentas mais poderosas e elegantes da língua portuguesa: os pronomes relativos. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente precisa entender o que são essas palavras. Depois, vamos conhecer os coringas, que e o qual, que servem para quase tudo. Em seguida, os especialistas em pessoas e lugares, quem e onde. Damos uma passadinha rápida pelos de tempo, modo e quantidade. E fechamos com a grande estrela, que às vezes assusta um pouco, o pronome cujo. Preparados? Então vamos lá. Todo mundo que escreve já passou por isso, não é verdade? Aquelas frases que ficam meio picotadas, repetitivas, tipo, eu comprei um livro, o livro é interessante. Soa meio robótico, né? A grande questão é justamente essa: como a gente pode costurar essas ideias de um jeito mais elegante? E aqui está a grande solução. O pronome relativo é um nosso herói. Ele funciona como uma ponte, sabe? Ele conecta duas orações se referindo a uma palavra que já foi dita antes. Ao fazer isso, ele substitui essa palavra, elimina a repetição e o resultado é um texto muito mais coeso, muito mais profissional. Ok, agora que a gente já entendeu a missão dos pronomes relativos, vamos conhecer as ferramentas. E vamos começar com as mais versáteis, aquelas que são verdadeiros coringas e quebram um galho em quase toda a situação. Os pronomes que e o qual. O que é, sem dúvida, o popstar dos pronomes relativos. É o mais usado, mais simples. A grande beleza dele é que ele não muda, não varia nem em gênero, nem em número e serve tanto para pessoas quanto para coisas. É uma mão na roda no dia a dia. Olha só esse exemplo. A palavra que está ali, fazendo a ponte. Ela conecta a ideia de nunca cessam com o seu antecedente, o substantivo dores. Simples, direto e super eficaz. É a função do que em sua forma mais pura. Agora vamos para o parceiro um pouco mais sofisticado do que, o pronome o qual. Diferente do que, ele é variável. Ele vai concordar com o termo a que se refere, o qual, a qual, os quais, as quais. E a principal missão dele é trazer clareza, evitar qualquer tipo de confusão, de ambiguidade. Ele também dá um toque de formalidade ao texto, por isso é muito querido na escrita acadêmica. E esse slide é perfeito para a gente ver o poder do o qual na prática. Se a gente fala, conheci o pai da garota que se acidentou, fica uma dúvida no ar, concorda? Quem se acidentou, o pai ou a garota? Agora, olha a mágica acontecendo. Se usamos o qual se acidentou, fica claro que foi o pai. Se usamos a qual se acidentou, sabemos que foi a garota. Fim da ambiguidade. Certo, já dominamos os coringas, agora vamos para os especialistas. Entramos num território mais específico, com pronomes que têm alvos bem definidos, um para pessoas e outro para lugares. Com o pronome quem, não tem como errar. O trabalho dele é um só, se referir a pessoas. E ele tem uma regra de ouro, uma condição que não abre mão. Ele sempre, mas sempre mesmo, precisa de uma preposição antes dele. É a sua marca registrada. Neste exemplo, a gente vê a regra em ação. Quem está se referindo à avó, que obviamente é uma pessoa. E como combinado, a preposição a está ali, logo antes dele. A quem admiro. Perfeito. O próximo especialista é o onde. A função dele também é super clara. Indicar um lugar físico, um espaço concreto. Tecnicamente, ele funciona como um adjunto adverbial de lugar. E a gente pode até trocar por em que ou no qual. E aqui a aplicação é cristalina. Onde retoma o termo cidade, que é, sem sombra de dúvida, um lugar físico. Um erro comum é usar onde para falar de tempo ou de uma situação, mas lembre-se, onde é o pronome do mapa, da localização. Agora uma rodada relâmpago. Vamos passar por 3 pronomes que adicionam camadas de especificidade às frases, falando sobre tempo, modo e quantidade. Bem rapidinho. Primeiro, o quando, sem mistério nenhum aqui, né? Ele se conecta a uma palavra ou expressão que indica tempo. É o pronome relativo do calendário e do relógio. No exemplo, quando se refere diretamente à palavra tempo. A conexão é imediata, super lógica. Em seguida, temos o como. Este pronome é usado para se referir à maneira, ao modo como uma ação acontece. O antecedente dele vai ser uma palavra como jeito, forma, modo. Exatamente como aqui no exemplo. Como está explicando o jeito, a maneira do comportamento. A relação de modo fica bem clara. E para fechar esse trio, o quanto
Ele é um pouquinho diferente, porque geralmente aparece depois de pronomes indefinidos, como tudo, todo ou tanto, indicando uma totalidade ou quantidade. A estrutura tudo quanto é um clássico. O pronome quanto está se referindo a tudo, completando a ideia de totalidade do que foi encontrado. E agora, chegamos ao gran finale. Vamos falar do pronome que causa mais dúvidas, mas que quando a gente domina, confere uma elegância única ao texto, o especialista em posse, o pronome cujo. Aqui está o segredo para desmistificar o cujo de uma vez por todas. Tudo se resume a estas 4 regras de ouro. Vamos com calma. Primeira, ele sempre vai estar no meio de 2 substantivos. Segunda, a única função dele é criar uma relação de posse entre esses 2 substantivos. Terceira, e muita atenção aqui, ele sempre concorda com o substantivo que vem depois dele, ou seja, com a coisa possuída. E a quarta regra, que é onde muita gente escorrega, é um mandamento. Nunca, jamais, em hipótese alguma, use um artigo depois de cujo. Nada de cujo o ou cuja a. Isso é o clássico que vamos eliminar hoje. Vamos analisar este exemplo usando as nossas regras. Cujos está entre político, o possuidor, e atos, a coisa possuída. Regra 1, ok. Ele indica que os atos pertencem ao político. Regra 2, ok. Ele está no masculino plural, cujos, concordando com atos. Regra 3, ok. E, finalmente, não tem nenhum artigo depois dele. Regra 4, ok. As 4 regras foram cumpridas com perfeição. Então, para a gente fechar, o ponto central é este. Cada pronome relativo é uma ferramenta com uma função específica. Temos o que, nosso coringa universal, o qual, para evitar confusão e dar um toque formal, quem, só para pessoas e com preposição, onde, só para lugar físico, e o sofisticado cujo, para indicar posse. Dominar essas ferramentas é o segredo para uma escrita mais conectada, clara e profissional. A pergunta que fica é, qual desses pronomes tem o maior potencial para transformar a maneira como um texto é construído a partir de agora?